Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E esse destaque não precisa ser necessariamente atual. Nós temos por hábito, e vamos tentar manter esse hábito de, ao longo das próximas edições, resgatar algumas figuras históricas do Guarujá. E hoje, por coincidência, por sorte de agendamento e tudo, conseguimos convidar, e está aqui do meu lado, o ex-vereador Pedrinho Rodrigues, que muita gente lembra aí da época do seu mandato, uma pessoa bastante folclore, bastante interessante aí no município por ocasião do seu mandato na Câmara. Nós vamos conversar bastante sobre esse período, mas antes eu queria lhe agradecer muito pelo... Até faltou no serviço, agora na parte da tarde, para a gente gravar. Abri mão. Te agradecer a presença e deixo um espaço para você cumprimentar aí os telespectadores e os seus antigos admiradores. Queria cumprimentar todos vocês da Guaru TV, parabenizar você e a sua equipe técnica, Valdir, pelo excelente programa que tem acompanhado na medida do possível e tem desenvolvido, através do seu programa, algumas informações para a população nossa de Guarujá e Vicente Carvalho. Parabenizar e cumprimentar a todos os telespectadores. Estamos aí à sua disposição para que possamos esclarecer aquilo que for possível. Tá certo. Pedrinho, você foi vereador em que ano? Eu fui em 92, 96 e 96, 2000. Dois mandatos? Dois mandatos. Dois mandatos. Um com o Rui Gonzalez, do qual eu fui líder dele, na bancada, e um com o Maurici Mariano. Peguei dois expoentes. Foi líder do Maurici também? Não dava, porque, né? Pelo fato de eu ter sido líder do Rui, ele ficou meio assim comigo, o Maurici. Ele era aquele jeitão dele, folclórico, né? Mas a gente se deu bem, porque eu fiz uma oposição com o Maurici, mas consciente e sadia, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é na cidade. Claro. Ser oposição por ser, o Brasil não comporta mais esse tipo de ação. E o Guarujá, muito menos. Entendeu? A oposição ela é salutar, ela é muito boa, entendeu? Eu lembro na época do Rui, como eu era líder dele na bancada, nós tínhamos uma oposição ferrenha, tínhamos Zé Pedro, Jerônimo, Maristela, reputo como vereadores assim, de nível altíssimo. Zé Pedro, um estudioso, a própria Maristela. Queria até mandar um abraço para ela, saudades dela. E através das denúncias, no princípio eu achava aquilo meio complicado, porque eles pegavam pesado, mas depois eu comecei a entender que é através, muitas das vezes, da oposição, mesmo ferrenha, que você começa a consertar certas coisas. Correto. E muitas das vezes você está numa bancada de situação, passa algumas coisas despercebidas, que não deveria. O fato, muitas das vezes, de você ser de uma bancada de situação, não significa ser que você não faça cobranças, não aponte erros para o prefeito. São duas diferenças. A bancada de oposição, ela denuncia através da mídia, vai para a rua. A situação, ela faz o mesmo papel. Tem muita gente que se engana, a situação não faz sim. Todas as vezes eu pegava o Rui, quando podia, quando conseguia, Rui, está errado aqui, está assim, estão denunciando isso, é verdade. Eu fui lá no departamento, constatei o erro. Então, é uma grande diferença. O que a gente vê hoje é que virou uma bola só. Isso não é bom nem para a cidade, nem para a Câmara. Você fala da concentração de vereadores, é concentração de mandatos. Entendeu? Hoje fica meio difícil você achar, não só no Guarujá, em algumas cidades, quem é a oposição, quem é a situação. Na nossa época, na minha época, que não faz muito tempo, você distinguia muito bem que era a situação, você poderia fazer a reclamação às pessoas certas. Hoje o que a gente observa é o seguinte: quem é a situação, quem é a oposição. Tanto Guarujá como Santos tem esse problema, São Vicente tem esse problema, Bertioga tem esse problema. Porque os vereadores não se situaram no seu devido papel. Entendo. O papel de todo vereador, tanto situação como oposição, é fiscalização dos atos públicos. E pronto. Só que de formas diferentes. A situação tem uma forma de fiscalizar e a oposição outra. Mas todos eles têm o mesmo papel. Na minha época eram 21 vereadores, nós tínhamos o papel, sim senhor, de fiscalizar. Poderíamos a situação não estar nas rádios, nas TVs, mas fazia da sua forma.
chamava. Quantas vezes a bancada nossa se reunia e chamava os diretores, os secretários. Nós chegamos na época do Rui, a nossa bancada, conseguimos afastar 6 secretários. Afastar, pedir para o Rui, Rui, tá difícil. Não que eram maldosos, que eram ladrões, não era isso não estava funcionando, a peça não estava funcionando aqui. Mas essa solicitação foi no diálogo? No diálogo, a Ruices, mostrando para ele as dificuldades, que é o que acontece hoje na nossa cidade. Você acha que a prefeita, essa prefeita que está aí, não tenho nenhum motivo para defender ela, mas ela está desse jeito porque ela quer. Prefeito, eu vou me eleger e não vou cuidar da minha cidade. Não existe isso. Todo prefeito, ele sonha em ter um crescimento na carreira política. Sem dúvida. Agora, o que acontece hoje em dia, na maioria da nossa região, são maus assessorados. E muitas das vezes não é por maldade, são pessoas que não conhecem. Então, hoje, para uma pessoa, um secretário de obras, técnico, que vá lá para fora buscar convênio, não tem. Nós temos 8 secretários na região que sabem mexer com obras prontas. Tem o cimento, eu dou o palpite. Ele não sabe ir buscar esse cimento. O que nós temos de convênio na Alemanha, na Europa, mesmo com esse problema da Europa agora, eles mantêm uma ajuda aos países em desenvolvimento, aos países pobres. Nós temos convênios hoje no Estado, nós temos na Caixa Econômica Federal, só que isso requer o quê? Uma equipe técnica que saiba elaborar. Eles têm o dinheiro, mas eles procuram dificultar o máximo. Não é dificultar, você tem que se adequar ao sistema para pedir aquilo. É por isso que tem alguns deputados que lutam para legalizar, como nos Estados Unidos, o lobista. Eles falam, o cara é o lobista, mas ele monta um escritório que se especializa naquilo. E a cidade não tem, muitas das vezes não tem. Aqui, por conta disso, por conta dessa falta de visão, acaba transformando até em malícia. Malícia. O lobista... Parece um criminoso. Nos Estados Unidos é legalizado, um cara, ele abre a empresa dele, abre a firma, ele tem acesso, ele se especializa naqueles acessos. Eu ia para Brasília, uma média de 2 vezes, de 2 em 2 meses. Que a gente perde de verba, não só Guarujá, toda a região, de verba, porque nós não temos equipes técnicas que consigam fazer aqueles projetos que eles exigem. E muitas das vezes, maldosamente, Brasília lança assim, para morar, você tem 15 dias para se adequar ao projeto. Aí apresenta isso, 15 dias. Isso. Sai na mídia 3 dias depois, você só tem 12 dias. Quando chega nos municípios, já em cima da data, já propositalmente, para dizer assim, o governo federal está dando, eles que não querem. Não é isso. Nós não temos, na nossa região, na nossa cidade, muitas das vezes, gente capacitada para desenvolver um projeto que só eles lá sabem. Não tivemos tempo de mandar as pessoas para lá para se adequar, para saber como faz o projeto. E, por último, quando chega na cidade, é aquele problema sério. Eles não pagam em dia. As empresas não se adequam porque eles dão dinheiro, mas eles fiscalizam. A Caixa Econômica tem os engenheiros que vêm, quando vêm, e eles apontam defeitos, apontam erros. Nessa hora é melhor contratar um escritório. Um escritório especializado, porque não sai caro. Você, muitas das vezes, querendo fazer direto, você perde o dinheiro, muitas das vezes você perde o projeto, você perde aquela verba. Quando consegue, não consegue administrar aquela verba de acordo com o que eles mandam. Entendo. Aí, muitas das vezes, as empresas estão mexendo na obra, não se adequaram, muitas das vezes, por exemplo, eu mexo com obras também. Trabalho na empresa que mexe com obra pública também. Às vezes tem ali, o cimento tem que ser o P2, o P2 é um cimento. E você não compra o P2, muitas das vezes. Pode comprar, às vezes, muitas das vezes, um melhor, de melhor qualidade, mas eles não aceitam. Se a nota não tiver o que está escrito ali, eles não pagam. Isso falta o quê? Técnicos para fiscalizar. Não é para bater nas costas, para orientar, olha, o senhor aí, mesmo que a gente esteja gerando emprego, estamos fazendo nosso serviço certinho, olha, isso está errado, esse papel não pode ser branco, ele tem que ser bege. Vocês não vão receber. Tem muita coisa, você disse assim, tem muita coisa na administração pública que é uma coisa fictícia, né? Uma coisa para inglês ver, na verdade. Para inglês ver. O governo federal, eles são muito especialistas nisso. Nós tem verba para moradia. Primeiro cria uma comissão que é para demorar uns 2 anos. Isso, uns 2 anos. Eles dificultam, eles põem a letra lá, digamos assim. Tem lá, tem 1 milhão para a Baixada Santista.
tudo bem, desde que. Aí começa, sabe? Aí eles impõem barreiras que alguns municípios não conseguem ter acesso a esse dinheiro. O dinheiro do BNDES. Eu só ouço falar de BNDES, é o seguinte, bilhões para a Eletropaulo, bilhões para o Bradesco, bilhões para uma empresa comprar a Cosipa. E um pequeno comerciante, é raro ele conseguir chegar ao BNDES. E o S do BNDES é o desenvolvimento social. Social. Né? E você não consegue. Não consegue, é não. raro um pequeno e médio empresário conseguir Um dinheiro do BNDES. Agora, essas multinacionais chegam aqui e eles como compraram a Cosipa com $1, lembra? Bom, o dinheiro do BNDES está fazendo uma unidade na Bolívia, lá Sim. Está fazendo um porto, né? E Porto em Cuba, né? Um porto em Cuba, um porto em Cuba. 480 milhões de dólares. E para nós aqui, os nossos portos, como é que fica? A perimetral de Guarujá não consegue terminar, não consegue chegar ao final da obra. Por que que Cuba assim? É verdade. Aí é outra seara, porque isso aí Claro. todo mundo está questionando e com uma certa razão. Cuba é um país fechado, e ali só eles mandam, só eles sabem onde o dinheiro entra, para onde sai, para onde vai. Aí é outra questão. Então isso é o que precisa que seja... a gente precisa de um governo que seja mais claro, mais transparente para a população. Isso nós estamos falando de vários níveis. De vários níveis. Aí você chega aqui a nível municipal, puxa, o orçamento nosso, o orçamento do município, muita gente não sabe, ele é uma peça fictícia. Então você estima arrecadar R$1 milhão por ano de imposto. Tá. Você lança a sua despesa em cima desse R$1 milhão. Só que é o seguinte, o cara se aperta, a esposa adoece, um filho, tal, o que acontece? Primeira coisa que você faz, não paga o imposto. É verdade. Tem jeito, ou você escolhe, eu pago o imposto ou vou compro o remédio para minha esposa, para o meu filho. Já não dá R$1 milhão. Chega no final do ano, toda a prefeitura, não agora já, chega de 10% a 20% de inadimplência. É uma questão histórica. Já quebrou aqui esse R$1 milhão, você não arrecadou R$1 milhão, arrecadou 800. Só que a despesa foi lançada em cima de R$1 milhão. E aí? E agora? Como é que faz? Outro problema seríssimo. Como é que faz para essa conta fechar? Outro problema seríssimo. 95% dos municípios brasileiros gastam de 50% a 60% com folha de pagamento. Aí vamos pôr 55%, vai. Folha de pagamento. Isso é sagrado, não tem jeito. É o trabalhador, você tem que pagar. Ele tem que receber. A forma que ele está ali, não interessa, foi indicado, se foi concursado, ele tem que receber. Sobra 45. Sobra 45. Aí você pega, para a saúde, obrigatoriamente, você é obrigado a aplicar, acho que é 20 ou 22%. Mas que seja 20%. Tá. Aí Sobra você 25. vai, isso é lei, é obrigatório, sob pena de cassação de mandato. Só sobrou o que aqui de 40? 25. 25. Você é obrigado, depois da educação, que é mais 25%. Ou seja, se você for ver na peça orçamentária do município, ele tem de 5 a 10% para aplicar em obras. Quando muito, se a conta fechar. Isso, se a conta fechar. Mas vamos supor que ela fez. Você tem 5% para poder aplicar em obras públicas. Com 5% de R$1 milhão, quanto que dá? Você está me entendendo? 5 milhões. Não dá para construir escolas, manter... Aí o que acontece? Sobra o quê? Os convênios. Aí você tem que ter uma equipe que tem dinheiro para tudo isso. A reforma de escolas, reforma de quadras, tem. Agora, precisa, por exemplo... Eu lembro, na época, eu conheci um prefeito da região que ele mantinha um convênio com um escritório em Brasília. Praticamente um escritório da prefeitura. Ele até tomou pau na época, pelo Tribunal de Contas, porque ele pagava aquilo, mas esse escritório sabia antecipadamente quando ia sair uma verba para alguma coisa. Aí já ligava, olha, se adapta, aí me manda tal documento. Eles montavam o projeto e já davam a entrada. Porque foi esperar a gente adivinhar o que eles lançam, você não consegue. E um escritório desse, como você está falando, ele é uma pessoa, como é do meio, é do ramo da... Ele está sempre antenado. São ex-secretários, ex-ministros. Está sempre antenado, está sabendo um negócio que vai ser lançado. Mora lá. Ele mora lá, entendeu? Só que as prefeituras não se atentam a esse detalhe. Aí manda um secretário, quando ouve falar, coitado do secretário, vai lá. Quando chega lá, vamos descobrir o que é isso. Aí começa a rodar os ministérios. Você entrar num ministério daquele, vai, da saúde, vai.
das cidades. Então, Deus nos acuda. Primeiro andar é isso, segundo andar é para dizer que, olha, não é aqui, é no quarto, o quarto andar dizer, não, você desce o terceiro, depois sobe para o quinto. Quando você chega, já passou, passou. O avião de bobear já é o avião. Muitas das vezes os secretários, os assessores ficam em Brasília, gastam dinheiro nas estadias, quando ficaria muito mais barato você contratar alguém que cuidasse só disso. Eu sou defensor disso. Claro. Entendeu? Lógico que existem os lobistas maldosos, mas como tem gente maldosa em todos os setores, sabe? Tem médico, tem na polícia, tem nas igrejas, sabe? No comércio, tem gente imprensa maldosa. também. Na imprensa também tem, quanto Claro. a gente vê. Então é isso, a gente perde muito com isso, a cidade perde. Aí você se transformando para cá, para o Guarujá, a situação que nós estamos. Tem coisas nesse país, aliás, em tudo na vida, aquilo que está dando certo, dizem muito no futebol, não se mexe. Em time que está ganhando, não se mexe. Então, por exemplo, um dos maiores erros, vem desde, eu acho que da época do ex-prefeito, acho que do Farid, que as regionais foram fechadas. Se você procurar entender hoje que Guarujá é uma cidade que ela, geograficamente, ela é complicada. Se você pegar do Perequê até o Santa Cruz do Navegante, são quase 30 quilômetros. E de 30 quilômetros de problemas sociais. Aí você pega do Santa Cruz até aqui, as barcas, que é onde eu moro, aqui perto da base, também é outra distância terrível e cheia de problemas. Aí você pega, antigamente, eu acho que foi o Rui que lançou as regionais aqui no Guarujá, mas já copiou de fora. Você cria mini-regionais nos bairros, por quê? E normalmente, o que se fazia antigamente? Nomeava um líder do bairro, porque ele conhece o problema do bairro. Entendo. Por exemplo, eu moro aqui no Jardim Cunhambebe. Como o próprio Farid foi em Petcavai. Isso. Então, quem mora ali é que sabe os problemas e sabe como administrar aquelas situações ali. Hoje não. Hoje parece que tem uma pessoa que cuida de toda a região. Entendeu? Lógico que ele delega poderes para algumas pessoas no bairro, mas nada como uma regional, um escritório em que o morador possa reclamar. Tem gente que mora no Perequê que tem dia que não tem dinheiro de pegar um ônibus e vir reclamar no Guarujá. Tem os filhos, tem que cuidar dos filhos. Você tendo uma regional no bairro, você tem acesso, vai a pé, você tem um contato direto. Isso acabou-se, isso virou um problema sério para a gente hoje. Entendeu? E eu acho que isso deveria ser revisto. O ex-prefeito Rui Gonzalez, uma semana antes de, infelizmente, falecer, esteve no programa Assunto Cidade. Eu assisti. Ele, na ocasião, ele falava sobre essa questão de oposição e situação que você falava no início. E ele deixou claro assim, que, na visão dele, isso talvez já tenha sido adquirido durante a sua experiência no mandato, que a situação, a bancada de situação é importante, mas é a oposição que faz... Ela que dá o norte da coisa, você está me entendendo? Basta que o governante esteja pronto, apto para ouvir isso. Mas está, normalmente está, porque um mandato, tem tanta gente que não sabe o valor que é um mandato popular. Você não sabe o que é você correr a cidade, você ser acreditado por 2, 3 mil pessoas, confiar o voto em você. Isso é uma coisa que me trouxe muito orgulho na minha vida. Eu tive alguns problemas pessoais que atrapalharam minha trajetória política. Mas o maior orgulho que eu tenho, que eu deixo para os meus filhos, primeiro foi ter desenvolvido meus mandatos com clareza, nunca fui chamado em delegacia, em fórum, por nada. Nunca procurei sempre não me envolver em algumas coisas. E o valor do voto popular. Uma vez eu falei para um delegado numa discussão, até na da morte do Falcão, uma discussão para a delegacia, a gente exigindo providência, que tinha morrido um companheiro, uma autoridade na cidade, entendeu? E eu falei, olha, doutor, ele falou, olha, aqui nessa cidade só existem 21 homens que podem fazer leis. Só. O senhor não pode, juiz não pode, prefeito não pode, secretário não pode. Só nós temos o poder de fazer lei. O senhor tem o poder, muitas das vezes, pode entrar com ação para tentar dizer que minha lei é inconstitucional, um direito de qualquer cidadão, não é só do delegado. O próprio prefeito tem que pedir autorização na Câmara para virar lei. O poder de fazer lei somos nós. Isso não tem preço. É que muitas das vezes a gente vê alguns casos, eu vi durante todo o meus mandatos,
pessoas sem preparo se tornam vereadores. Quando eu digo preparo, por quê? Poucos vereadores sabem o que significa a palavra poder legislativo. Pouquíssimos. O poder legislativo é o poder de fazer leis. Você só pode fazer lei se, no mínimo, você conseguir ler alguma coisa. Sem dúvida. Aí um dia um amigo me disse, mas o assessor faz. Então elege o assessor. Vamos parar com isso. Não é assim. Não. Hoje, para você fazer um concurso público para lixeiro, você precisa ter, no mínimo, o primeiro e o segundo grau. E nós não podemos estimular que a pessoa não precise aprender a ler. É lógico. Não, muito pelo contrário. Temos que nivelar por cima. Eu não tenho nada contra quem sabe ler, muito pelo contrário. Eu sempre apoiei esses programas de alfabetismo adulto. Um adulto analfabeto é um sofrimento. Eu estava conversando uma vez com um amigo meu, ele é analfabeto, coitado. Eu até encaminhei ele no curso de alfabetização. Outro dia ele me ligou, tirou o diploma. É como se fosse um de nós, por exemplo, na China. Salta eu ou você na China, no meio da China, te dá um endereço em chinês, diz aí, vira. Você chega num ponto de ônibus, você imagina um sacrifício de um senhor, de uma senhora, ou de uma própria criança. Que ônibus é esse? Você vai procurar um endereço, é terrível. Isso os governos têm que massificar esses programas de alfabetização, principalmente do adulto. E muitos deles não estudaram problemas, nasceu muitas das vezes no Nordeste, no interior, ou aqui mesmo, mas não teve acesso, trabalho demais, entendeu? E isso faz com que essa população ela seja dominada politicamente. Claro. Entendeu? É um princípio da dominação. Sim, é igual o sertão do Nordeste. Eu sou paraibano, eu sou nordestino, eu sou do sertão da Paraíba. Então, o que você vê sempre muito lá? O coronel domina aquele povo desse jeito, com a falta de informação, com a falta de infraestrutura alimentar, muitas das vezes com a cesta básica. Para falar, tem o cartão miséria. Um sertanejo daqueles, R$75, R$85, mata a fome deles. Agora, está certo? Não. Eu acho que tem outros meios. E você desenvolver com que aquelas pessoas consigam ganhar o seu dinheiro. Sem dúvida. Eu nunca fui muito a favor desse negócio da esmola. Não. Eu tenho que dar condição para o cidadão ganhar o seu ganha-pão. Esse problema de água no sertão do Nordeste é um troço mais velho do que andar para frente. Os caras estão achando água agora em Marte. Outro dia eu estava vendo que acharam num planeta aí distante água. Não consegue no sertão do Nordeste? É verdade. Tem terras. Meu pai tem um sítio em Tatuí, meu pai já faleceu, mas deixou um sítio em Tatuí, que ele cavou um poço artesiano, que eles calculavam, a empresa que cavou o poço, que ia dar água com 70 metros, e deu com 252 metros, mas deu. Eles erraram o veio. Mas achou. Achou. O Pedrinho Rodrigues faz 14 anos que ele saiu da Câmara, 14 anos que ele deixou de ser vereador. Isso. Aí eu chamo ele para fazer uma entrevista no programa Assunto Cidade e ele não para de falar. Desculpa. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já com mais um pouco do papo com o ex-vereador Pedrinho Rodrigues, sensacional. Fique conosco, já voltamos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje com uma entrevista pra lá de divertida aqui com o ex-vereador Pedrinho Rodrigues, que terminou o primeiro bloco nos dando um exemplo claro assim, da competência ou incompetência do poder público em algumas situações. O homem consegue, com toda a tecnologia, encontrar água em Marte, mas não acha água no sertão da Paraíba. É difícil. Nordeste em geral. É o Nordeste em geral. O ex-vereador Pedrinho Rodrigues, que já foi visto aí por muitas pessoas pelas ruas ali do Gonzaga, vendendo o jornal Hora do Povo, na companhia dos ex-parceiros do MR8. Na época, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro ainda era 8. Depois foi se dividindo em MR4, MR2, MR1. Hoje em dia já descaracterizou muita coisa. Virou até partido político, né? Virou agora, o PPL. Mas um partido de sustentação aí para algumas situações que não dá para se chamar mais de MR8. O tempo é outro, né? O tempo é outro. Qual é a diferença do cacetete de ontem para o cacetete de hoje? É muita diferença. O cacetete de hoje, ele baixa mais nas pessoas que fogem da lei, como eles dizem, nos bandidos. Agora, lógico, pega alguns inocentes e tal. Na nossa época, pegava mais inocente do que bandido, porque era uma época, como era uma ditadura militar... Não podia pensar. Não é. Era o cacetete contra o pensamento. Hoje é contra a reação física. Na nossa época era contra o pensamento mesmo, cultural, educacional. E eu, na época, estudante, todos esses movimentos revolucionários de esquerda, todos os países, mas no Brasil mais assintoso, eles surgem quando você sai no antigo do ginásio, né, do primário para o ginásio. Né? Aí surgem os sonhos, os sonhadores, a gente querendo mudar o mundo. E naquela época o sonho era para mudar realmente todo aquele sistema militar que era uma ditadura. Eu vejo hoje pessoas postando muitas das vezes no Facebook e tal, que saudade dos militares. Essas pessoas não fazem ideia do que esse povo matou, o que esse povo sumiu com trabalhadores. Hoje falam em Vladimir Herzog, que é uma bandeira, mas centenas e milhares de pessoas sumiram nesse país. Você não tinha direito a se expressar em nada. Até esse tipo de frases que se colocam no Facebook, se tem um regime militar como aquela época, acho que nem Facebook existiria no Brasil. Um programa desse também difícil. Já era, nós íamos presos ali, já ia ter uma viatura ali embaixo prendendo, porque disse que eu estou prestando uma revolução contra a água. Eles arrumavam qualquer desculpa. Entendi. Você não tinha liberdade. Mas você deu um exemplo melhor, não existiria nem Facebook. Não. Você vê Cuba que é uma briga. Exato. Os países, a China,
eles produzem muita coisa eletrônica, mas não permite a imprensa lá é toda ela ali controlada, Claro. Não tem a liberdade de imprensa, não tem. Você está me entendendo? Você vê em alguns países agora condenaram à morte 500 árabes lá, que eram a favor do ex-presidente, condenaram à morte, porque o cara é contra um sistema de governo, e ninguém diz nada, ninguém pode falar nada. Então esse é o regime, e se tem saudade, não pode. O que nós temos mais é que investir na nossa juventude. Nós mudamos, nós conseguimos as diretas, conseguimos mudar o regime, mas não nos preocupamos em desenvolver a juventude. Nós achamos, o erro foi esse, que nossa missão já tinha sido cumprida. Não, conseguimos derrubar a ditadura, tudo bem. Não, porque aí se infiltraram pessoas também, que nós não conseguimos fiscalizar, que estão fazendo o que estão fazendo com o nosso país. É um dos melhores países do mundo. Eu acho que é o melhor país do mundo. É um país que tem 4 estações regulares, Valdir. Nós temos outono, verão, inverno. Você vai aí fora na Europa, ou é 50 graus acima de zero, ou é 50 abaixo de zero, ou é 50 acima. E nós tós as 4 estações, às vezes, de forma simultânea. Sim, mas tudo bem, tem essas. Mas se você joga um caroço de feijão no chão aqui, se molhar, ele nasce, Valdir. Aí fora não nasce nada. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, ela fala, mano, aqui tudo funciona, eletrônica, as leis, mas não tem a natureza que tem aí. Minha irmã falou que eu não como um pedaço de picanha já faz uns 10 anos, minha irmã mora lá há 20 anos. Aqui é o hamburgão mesmo, é aquilo lá. Para comer carne aqui precisa ter muito dinheiro. Aqui a gente tem o prazer de entrar no supermercado, vai me dar uma picanha, 2 picanhas, sai aí fora. Então, o que falta é o seguinte, o povo precisa ler mais, precisa ver mais os homens, procurar. Tem uma parte da população brasileira que teima em endeusar bandido. Fico muito triste com isso. A juventude achar que o bandido tal, tá vendo? Eu ouço, eu moro aqui perto da base aérea ali, eu escuto voz, às vezes, da molecadinha ali passando do meu quarto, eles sentem prazer em se dizerem bandidos. E é o que está garantindo esse aumento, esse crescimento da criminalidade. Sim. E os governos não estão percebendo, até agora, porque não estava atingindo eles. Então, quem era assaltado antigamente? Eu, você, meus filhos, entendeu? Meus pais, meus irmãos. Os bambambam lá de cima, não. Já está chegando neles. Infelizmente, precisou chegar a esse ponto. Você vê no Rio, aqui mesmo. No túnel. No túnel, pegaram um ex-ministro. Por e daí? Pegam todo dia trabalhador e roubam. Precisa chegar a esse ponto. Aí vem o nego... tem que ter a polícia. Tem que ter. Repreensão tem que ter. Todo país desenvolvido, ele tem que ter polícia. A violência, ela não zera em nenhum país do mundo. Nem na Suécia, que dizem que tem. Só que a violência, ela tem que ser num patamar sustentável. Você consiga conviver com ela. O que acontece aqui é que extrapolou. E digo uma coisa para você, Valdir. Tem que ter polícia? Tem. Hoje, se você colocar um policial para cada cidadão, ainda vai ter assalto. Porque eles perderam o respeito pelas instituições. Eu, na minha época, para jogar com filho de policial, era um medo. Nós não queríamos, nós tínhamos medo. Não era bom, não, mas... De quebrar a perna do... Hoje, os caras vão, atacam casa de policiais. Hoje, para eles, é até uma onda matar um policial. Então, precisa ver onde está o erro. Voltar ao respeito das instituições. E não é trocando tiro, não é matando, como alguns dizem. Morreu um bandido? Um a menos. Não é isso. E essa situação, além da segurança, como você está falando muito bem, se reflete em outras situações do dia a dia. O professor não é respeitado nem na sala de aula. Aí, como é que você quer? Foram valores que se perderam talvez nessa transição que você disse, derrubamos a ditadura, não precisamos fazer mais nada. Eu lembro, quando eu fazia o primário lá no Nordeste, o sonho de todo pai era formar um filho professor, Valdir. E olha que eu não sou tão velho assim, não. Era um sonho. Um professor lá na minha região, ele, mesmo depois que eu vim para cá, eu voltei a fazer metade do primário aqui no GE, grupo escolar ali no Centro Guarujá. Eu tinha uma professora que até hoje eu lembro dos meus professores daquela época, e eram rígidos. Eles eram rígidos, sabe? Nós respeitávamos. Hoje não, eu tenho minha filha que ela é professora
ali no Jusfredo Santini. Eu me preocupo com ela. Outro dia encontrei um amigo meu que é professor lá no Morrinhos, que ele deu uma nota baixa para o garoto riscou o carro dele todinho, um carro novinho, que ele demorou a comprar, paga a prestação. Então o que falta? O respeito. Agora isso você consegue resolver com borrachada? Não. Se você não investir nessa molecada, nós temos que controlar esse que já está feito. Nesse exato momento, Valdir, está nascendo mais um bandido na nossa região. O garoto que deu primeiro fumada no cigarro de maconha, ou cheirou sua primeira droga, sabe? Ou começou a vender seu primeiro pacote de droga. Certo. E se iniciou, nesse exato momento se inicia. Pode matar e sem, não tem jeito. O problema não é matar essa molecada, é tentar resgatar essa molecada novamente. E, nos que estão vindo, investir mais neles. Na educação, na cultura, você está me entendendo? Hoje nossos presídios é uma vergonha. Por que não se privatiza presídio no Brasil? Faz trabalhar. Bota para trabalhar, por exemplo. Nos Estados Unidos é privatizado, meu nego. Olha, nós vamos pagar $1.000 por cada homem para você cuidar. Se fugir, você vai devolver para o Estado $100.000. É assim. Agora, aqui no Brasil, com essa máfia das quentinhas, não sei o quê, não. Você não pode exigir de um cidadão daquele, que eu estava vendo ontem uma reportagem, e eu também já dei aula, fazia terapia ocupacional no presídio do Guarujá. Eu cheguei a ver uma cela com capacidade para 8 homens, com 27 pessoas. Já vi preso dormir amarrado com lençol, porque não dá para deitar. Isso aqui dele é cheio de calo. Então, como é que você quer reaproveitar um homem desse? Ele entra com um crime primário, digamos assim, roubou uma bicicleta, sei lá, e ele sai de lá. Profissional. Ou vira profissional lá dentro, Valdir, ou eles morrem. Não é isso que as pessoas, muita gente fala, estão comendo e bebendo nas nossas custas. Não é assim, não. Vai viver num cubículo daquele, cheio de homens, você dorme de cócora. Não ressocializa mas por que volta para o mundo do crime? Porque ele se transforma cada vez mais num bandido. Se você der uma condição para ele. Eu lembro que quando eu fazia terapia ocupacional aqui no presídio do Guarujá, eu fui fazer um curso lá no Carandiru, quando existia o Carandiru ainda. E era o Luizão, não sei se você lembra do Luizão, era o diretor. Ele mantinha o pátio 1 e o 2, que era de oficina. Poxa, tinha cara que eles trabalhavam para Papais, para Estrela, montando os brinquedos, eles mandavam só as peças. Tinha cara que, além de diminuir sua pena, pegava uma profissão lá dentro e ainda guardava um dinheiro para a família aqui fora. Agora, aqui no Brasil, ultimamente, tem o quê? Fábrica de bandidos. Ou você vira bandido ou morre ali dentro, cara. Quantas vezes era eu e o seu Ferraz, da Assembleia de Deus, um cara maravilhoso, quero até mandar um abraço para ele. Ele fazia parte espiritual, a parte religiosa, e eu fazia a parte operacional. Eu deixava material fazer trabalhos manuais, e quando eu chegava, era terça e quinta, eu deixava na terça, na quinta, quando eu ia recolher o material, eu dava para as famílias vender para reverter para eles. Eu percebia que alguns caras me davam, alguns faziam abajur, outros barco, aqueles negócios, e ele não tinha feito nada ali. E eu perguntava, né? E aí, fulano, quantos palitos você usou? Ah, doutor, sei lá, fica aí, segura isso aí. Porque tinha quem fizesse, porque já era um mundo deles lá dentro, sabe? Quem pode mais, chora menos. Um mundo de dominação. Não tenha dúvida. Então, como é que você quer ressociar? Não, então vamos pôr polícia. Meu, você pega, por exemplo, uma favela lá no Rio, vai lá, digamos, uma famosa aí, Morro lá do Alemão. São 1 milhão de pessoas morando ali dentro. Deixaram-se criar aquele povo sem eira nem beira. Sem dar condições sociais para aquele povo. Vieram as facções criminosas e começaram a dar, Valdir. Eles assumiram o papel de governo nas favelas. E colocados numa região entre a Avenida Brasil e a linha amarela, ou seja, dominaram o tráfego urbano da cidade. Olha, em menores proporções, é Guarujá. É Guarujá. Você vê, as maiores favelas nossas são situadas em locais privilegiados. E não tem nada a ver, não é isso. Quando eu já pregava na época, você só consegue diminuir a criminalidade numa favela, se você urbanizar ela.
intervir de verdade. De verdade. E só teve um cara que, infelizmente, era um cara que eu combatia muito, que ele era de direita na época, mas que teve esse pensamento mais profundo, chama-se Jaime Idade. Hoje eu tiro o chapéu. Eu combati o Jaime, eu era estudante. Nossa Senhora. E depois o Luiz ali no Miosote, era uma briga, eu lotei 2 caminhões de moradores. Nossa, o Maluf quando veio inaugurar essa rodoviária, abrindo ladrão. Mas o Jaime teve essa visão há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando ele construiu Morrinhos. Quando ele construiu Morrinhos, dava para zerar o déficit habitacional do Guarujá. Que seria estendido de lado, De lado, lateralmente. Mas não dava, lá pro o que fundo. tinha ali foi somado, o que tinha de moradores em áreas de risco, periferia, daria para acomodar todo mundo e acabar com todas as favelas do Guarujá. Ele saiu do mandato, depois assumiu o Maurici. Pasmem você, eu trabalhei na promoção social na época do Maurici. Eu cheguei a fazer recadastramento no Morrinhos. Em 6 meses, o mesmo terreno tinha sido vendido 7 vezes. Já pensou? Ou seja, isso não urbaniza nada. Se eu te dou um negócio, para você sair da favela, o que o cara fazia? Vendia, você tirava ele daquele barraco, dava o terreno para ele. Ele vendia e fazia um barraco com menor preço, ia para o norte ou para o sul passear, voltava. Então, o que aconteceu? Quando o Morrinho foi todo tomado, aí teve problemas políticos, tem comentários que alguns vereadores ganharam tal, que eu não participei, não era da minha época, teve os desvios de área, mas dava para acabar. Moral da história, Morrinho foi todo tomado, todo ele, lógico que trabalhador, não tem nenhum um milionário ali, mas o objetivo dele, final, não foi atingido. E as favelas cresceram mais. Falta de fiscalização. Entendeu? O poder público falhou. Eu, na minha época, na promoção, conversando com o doutor Valdir, que na época era o secretário, na época era a diretoria da promoção social, a gente instalou em cada núcleo, cada favela, uma associação de moradores, com telefone e tudo, para eles se fiscalizarem. Isso fortalece a própria Fortalece, comunidade, porque, por exemplo, você está aqui numa área de 100 metros, tem 10 famílias, se você deixa crescer mais uma, é 1 metro a menos para você sobreviver. O seu quintal menor. Entendeu? Não adianta você encher de barraco, você nem vive, nem aquela pessoa que está chegando vive bem. Sem dúvida. Então, Morrinhos foi o único projeto nessa cidade. De verdade. De verdade. O resto é ensaio. Nós, na época do Rui, o Rui chegou a fazer 60, 70 casinhas ali perto do Morrinhos também. Mas, em vista do problema que nós temos de moradia, falta de moradia, não é nada. Mas fez, mas não é. Bom, Pedrinho, eu tinha relacionado aqui uns 20 assuntos, mais ou menos, para conversar contigo, e nós vamos ter que deixar isso para uma outra ocasião. É um prazer. Infelizmente, nosso tempo já esgotou faz tempo. Já estão fazendo sinal faz tempo ali. Que bom. Espero que tenha sido bem aproveitado. Muito agradável. Eu quero deixar, inclusive, em aberto aí a possibilidade de a gente conversar. Você é um cidadão de Vicente Carvalho, queria conversar sobre essa questão da emancipação, questão da segurança. Isso aí é a salvação, talvez, para Vicente Carvalho e para o Guarujá. Com certeza. O que um dia foi problema. Sua opinião nesse ponto será... Completamente a favor. Certo. E é para benefício de Vicente Carvalho e de Guarujá. Correto. Antigamente interessava só a Vicente Carvalho a emancipação. Hoje tem que interessar também. Cada um vai poder cuidar dos seus problemas. Você dividir nos problemas e tendo 2 cabeças, você pensa melhor, né, Valdir? Entendo. Entendeu? Os problemas sociais são grandes, são muito distantes. Tá bom. Bom, mas infelizmente nós vamos ter que deixar o término dessa conversa sobre a emancipação de Vicente Carvalho para uma outra ocasião, se a sua agenda assim permitir. Será um prazer. Será um prazer, até pelo papo agradável aí, pelas colocações com propriedade que o ex-vereador Pedrinho Rodrigues, vereador de 2 mandatos, como ele mesmo falou, de 92 a 96 e depois até o ano 2000. Atravessou aí a administração do ex-prefeito Rui Gonzalez e também do ex-prefeito Maurici Mariano. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Deixa um espaço para você despedir dos telespectadores aí, que devem ter matado a saudade do Pedrinho. Eu gostaria de agradecer a você, Valdir, a toda a equipe técnica, dar parabéns pelo estúdio, está maravilhoso, e mandar um abraço para toda a nossa população, nossos telespectadores, e dizendo que eu continuo vivo, viu? Estamos aí. Participo ativamente da vida social da cidade. Infelizmente, politicamente,
eu dei uma parada, mas quem sabe um dia, né, Valdir? Tá certo. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.